Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Economia para Traders. Eu sou Carmine Cantuária, trader profissional especialista em opções, em operações de renda, mas com bastante experiência prática, digamos assim, em analisar os dados da economia real e trazer isso para a realidade da economia monetária, né? A economia especulativa, a economia financeira, que é representada através dos preços nas bolsas de valores. Ao longo dos anos, como trader, eu fui adquirindo essa experiência por necessidade mesmo, de interpretar, e eu vejo que falta, muitos traders sentem falta desse tipo de apoio. Poxa, legal, eu sei que tem um calendário econômico, eu sei que tem os números importantes, os dados de petróleo, o estoque, os dados de inflação, mas como usar isso? E o propósito desse canal é isso, aí dando dicas de como você usar essas informações que chegam para a gente hoje em dia, inclusive gratuitamente, então informação abundante na internet, como usar isso no trade, no dia a dia, na especulação, na montagem de operações, na montagem de estratégias. Então, é com boas intenções que eu faço esse conteúdo, espero muito que te ajude, e você dê também um like aí se gostar e ajude a compartilhar para o canal crescer, e todo mundo sair ganhando, desse ambiente de troca. Vamos lá, quero falar de petróleo hoje, No vídeo anterior dessa semana eu deixei uma palhinha ali no final do vídeo, para abrir um link para esse vídeo de hoje falando sobre petróleo. Petróleo, eu sou engenheiro de petróleo, trabalhei na área de óleo e gás durante muitos anos antes de migrar para o mercado financeiro e pessoalmente é um assunto que eu tenho um grande interesse, Petróleo sempre foi e sempre será um assunto polêmico, há quem ame, quem odeie, mas uma coisa a gente não pode negar, todos nós dependemos do petróleo e vamos continuar dependendo durante muitos anos. Eu sei, e sou também, apoio isso, sou favorável à mudança da matriz energética, a gente procurar energias mais limpas, a gente procurar uma diversificação na produção de energia, mas a gente tem que conviver com a realidade. A realidade é que toda a nossa estrutura social foi constituída através da industrialização e através dos derivados de petróleo. Quando a gente fala em petróleo, se pensa só em gasolina, combustível, gasolina, mas petróleo tem infinitos subprodutos. Se você entrar para a área de petroquímica, de derivados, tem coisa que você nem imagina. Você come derivado de petróleo e não imagina, Elementos que vão ali no pão, no dia a dia, tudo derivado de petróleo. Parece maluquice falar isso, mas é a verdade, Quase que infinito o número de subprodutos que são derivados de petróleo. Por que eu estou falando isso? Porque isso mostra que o petróleo está tão enraizado e os seus derivados na nossa sociedade que hoje em dia é praticamente impossível a gente se livrar dele, a não ser que você realmente se torne uma pessoa muito alternativa, vá morar num sítio isolado de tudo e de todos, produza ali organicamente a sua própria alimentação, produza a sua própria energia, mas a gente sabe que isso aí são as exceções das exceções, Pouca gente consegue fazer isso. Então, no geral, todos nós que vivemos em sociedade acabamos, sem saber, usando e dependendo do petróleo. E aí, a gente está chegando num ponto onde o barril do petróleo está em torno de $85 e está dividindo muita opinião de especialistas, não é a opinião nem dos leigos, opinião dos especialistas. Então, por um lado, a gente vê as agências, por exemplo, a Agência de Estatística Americana, que gera muitos relatórios sobre o nível de estoque do petróleo. A gente vê a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, falando que o preço vai cair, Porque eles estão prevendo uma queda na demanda em função de novas ondas do Covid. A gente já está vendo isso acontecendo na Europa, novas ondas voltando a provocar o fechamento social, o afastamento social e o fechamento de alguns mercados. Isso necessariamente implicaria em queda de consumo de produtos e principalmente derivados de petróleo.
E aí o que a OPEP faz para tentar regular o preço? Quando ela está vendo uma queda no preço, ela começa a diminuir a produção, orienta os seus países que fazem parte ali daquele grupo de empresas, de países que produzem petróleo, ó, puxa o freio de mão, começa a diminuir a produção, senão vai estocar e aí o preço despenca. Então não pode sobrar muito estoque. Né? Se a demanda está diminuindo, a gente tem que também diminuir os estoques para equilibrar a oferta e demanda e equilibrar o preço. Então essa é a visão da OPEP, da agência de estatística, para o ano que vem, né, de queda aí, podendo até recuar para $60 de novo. Para quem tem ações de petroleiras, isso é ruim, por exemplo. Eu tenho invisto muito em ações de Petrobras. Se isso realmente acontecer, eu já sei que a ação vai ficar um pouco baixa ali, os preços durante algum tempo, vai demorar a se recuperar. Por um outro lado, isso é uma incógnita. Não se sabe se realmente o coronavírus vai voltar a crescer e sair do controle. Por quê? Qual era a grande hipótese? Vacinação. A maioria dos países já estão com vacinação completa. Então, a dúvida é, será que as novas vertentes do vírus, né, as novas variantes, vão ser tão perigosas quanto a anterior e a vacina não está preparada para isso? Mas outra dúvida, tendo essa vacina que já é uma base, será que já não consegue fazer uma adaptação, uma nova vacina? Já está surgindo até comprimido, né? Algumas empresas fazendo comprimido, né, para ajudar aí no coronavírus. Bom, são dúvidas. E aí, do outro lado, a gente tem hoje bancos, né, que analisam o mercado financeiro, não é banco comercial, é banco de investimentos, falando o contrário, falando que a previsão é de alta no petróleo, né, e jogando o preço para cima, que vai passar de $100, vai chegar a $120 no ano que vem. Pô, para quem é investidor, isso aí ouve isso e dá risada e fica feliz. Por quê? Eu tenho ações de petróleo, então se o petróleo subir para 120, essas ações vão voar. Então você que é trader, né, fica aí numa bola dividida. Você não sabe, caramba, e agora o que eu faço? Acredito aqui nesses bancos de investimentos apontando para cima, ou acredito na OPEP apontando para baixo, sendo que a gente sabe que historicamente os dois erram e os dois se contradizem, cada um tem seus interesses, né? E aí eu vou te dar umas dicas para você ir monitorando isso através do gráfico. Claro que a gente sempre tem que pegar as notícias e trazer isso para o gráfico também. Então vou aqui para a tela para a gente aprender aqui como, né, traçar pontos de referência no gráfico. Bom, estou no Investing. O ativo tem vários ativos que representam o petróleo. Eu vou analisar através do WTI, que é uma commodity mais negociada lá na ICE, que é uma das bolsas, né, de commodities ali dos Estados Unidos, tem bastante volume. O ticker dele, o código é o T, né? Então, WTI, vou expandir esse gráfico aqui. A gente já está até com uma linha de tendência traçada que vai me ajudar, ó. Estou no gráfico diário e depois a gente dá uma olhadinha no semanal também. Então vamos lá. Como que a gente traça a linha de tendência? A gente pega uma linha aqui, ó, e liga dois pontos debaixo do gráfico. Isso é uma tendência de alta. Mas observe que essa tendência ela é muito macro, porque ela pegou dois fundos aqui que foram isolados. Ele foi lá em cima, deu uma queda forte, tocou ali e voltou a subir. Então a maioria do tempo ele ficou muito afastado dessa tendência. Então a gente pode chamar isso aqui de tendência macro, tendência primária. Lá da teoria de Dow tem três tendências. Você tem a tendência primária, secundária e terciária. É como se dentro da tendência você tivesse outras tendências, que são esses movimentos menores que a gente vê aqui de altas e baixas. Então, ó, dentro dessa tendência que está desde novembro, de lá de trás de 2020, ou seja, de um ano atrás, ele está na alta, mas ele vem, nada sobe em linha reta, ele vem fazendo o seu zigue-zague, vamos dizer assim. Então, olha o quanto que ele já recuou desse topinho aqui. É uma queda considerável, ele já veio de lá de 85,50 e já está em $76. A gente está vendo uma queda ali de mais de 10% em relação ao topo, né? Então, poxa, bem considerável sim. E aí, quais são os pontos de atenção? Você pode buscar suportes intermediários para ver se ele vai romper, e aqui ele já até rompeu, né, alguns suportes intermediários, por exemplo. Uma outra linha de tendência seria essa inclinação mais recente aqui, ó. Depois que ele fez um topo, ele veio subindo bem acelerado, né? Se a gente ligar esses fundos aqui, ó, esse fundo com esse, ele veio subindo bem acelerado.
e aí ele desacelerou. Então, nessas últimas semanas, que são a soma desses dias aqui, ele vem numa tendência de queda dentro de uma tendência de alta. E isso é um ponto de atenção. Se ele chegar aqui, esse vai ser um ponto crítico de decisão, porque muitos bancos, investidores grandes, né, que se posicionam globalmente nesses ativos, administram bilhões de dólares, eles precisam ter uma previsibilidade do preço e montar estratégias. Se eu acredito que vai para 100 e eu estou comprado, então até quanto que eu tenho que sair dessa posição? Se ele recuar para 70 e eu estou comprado no 80, se eu estou comprado... Então tem um stop, e normalmente esse stop é por um ponto gráfico ou por um valor fundamentalista. Como é difícil fazer fundamentalismo de petróleo, né? Porque os dados são bem variáveis, então normalmente é um ponto gráfico. E esse é um contrato, né, globalmente operado. Então essa linha aqui, esse suporte, né, do 70, 71, vai ser um ponto de decisão importante. Então ficar atento nos próximos dias, porque se ele for rompido, aí, olha só, olha o que pode acontecer. Olha o que aconteceu com o petróleo, né, lá no coronavírus. Foi um fato inédito, ó. Ele ficou, né, chegou a ficar negativo, ele ficou lá cotado abaixo, né? Pô, mas pode negativo? No mercado futuro pode. O que é um preço negativo no mercado futuro? É a representação de quando você paga para deixar sua mercadoria parada. A gente não pode esquecer que isso aqui é só ativo financeiro, não. Isso aqui é ativo físico real. Petróleo existe estoque. Então lá no coronavírus, em 2020, no início, o que aconteceu? Os estoques ficaram lotados até a tampa de petróleo, porque não podia gastar, estava tudo fechado. E os navios ficaram carregados de petróleo, os petroleiros, e não podiam esvaziar. Só que navio é caro. Uma diária de frete de navio parada no porto é uma fortuna. Então gerou um custo só para manter aquele petróleo armazenado nos navios e nos tanques de armazenamento. E aí foi a primeira vez na história, isso existia na teoria, mas foi a primeira vez que aconteceu na prática, de ter um preço negativo. Então, é claro que antes do preço ficar negativo, ele teria que vir caindo de 70 dólares para 60, 50, 40, 30, mas seria um cenário caótico demais, mas pode acontecer. E por outro lado, se o coronavírus não voltar, a intensidade não voltar e os mercados continuarem a se reabrir, que é o que provocou essa alta aqui, né, o consumo o social, aí esse petróleo realmente pode ir lá para cima, E aí a gente pode usar, por exemplo, um Fibonacci, talvez, para representar aí, né, fazer uma projeção até onde esse preço pode chegar, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que Long Positions é uma ferramenta para a gente ver aqui um stop e ver até um possível alvo, e a gente poderia usar um Fibonacci também, né? Deixa eu pesquisar aqui onde a gente tem a ferramenta do Fibo para a gente traçar. Pronto, achei aqui um Fibozinho aqui, ó. Então, como a gente traça Fibonacci para avaliar uma possível projeção? Você vem aqui desse fundo macro, traça até lá em cima, e esse aqui está ao contrário. Então vamos fazer o contrário. Vamos pegar aqui do topo anterior. E vamos puxar até o fundo anterior. E aí a gente consegue ver e ele está apontando, dá uma encolhida aqui no gráfico para a gente conseguir ver, ó. Um primeiro alvo de expansão seria ali praticamente 100 dólares, 99 dólares e 81 centavos, e um segundo alvo de expansão seriam ali os 123 dólares, né? Então aqui ó, um pouquinho acima de 120 dólares, em torno de 123. Então, realmente faz sentido essa indecisão, faz sentido o relatório dos bancos e faz sentido o relatório da OPEP. A gente pode ter, né, caso os mercados continuem se abrindo, uma expansão desse preço até 100, 120 dólares, ou podemos ter, caso o mercado volte a se fechar, uma queda aí bem forte do preço do ativo. Então,
não dá para saber nenhum lado nem o outro, tem que acompanhar e ficar observado nesses pontos aqui de decisões, principalmente esse suporte que pode ser rompido já nos próximos dias. Bom, pessoal, então tá aí uma ferramenta prática para você poder acompanhar o preço do petróleo no dia a dia e conciliar essa informação com as informações econômicas, os dados do mundo real. Então, fique atento, toda quarta-feira tem divulgação no calendário econômico, no próprio Investing você consegue acompanhar de como estão os estoques de petróleo. E esse é um número bem observado pelos traders e investidores ao longo do mundo. Grande abraço, te vejo no próximo conteúdo.